Oi, gente. O Queiroz pagou a conta do hospital em dinheiro vivo, mais de 60 mil reais. Quem é que tem 60 mil reais assim em dinheiro para pagar uma conta do hospital? Por que teve que pagar em dinheiro, né? Vamos examinar isso. O MDB teve 2 bilhões de reais bloqueados por um tribunal da Lava Jato e o PSB teve 800 milhões. Então vamos examinar o encaminhamento dessas investigações, não é? Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Sexta que vem vai ser sobre o filme Nós, também tem uma sugestão de eu fazer sobre Spec Ops The Line, é uma sugestão interessante, talvez eu faça. Se você chegou agora e gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e considere apoiar a gente no Apoia-se. Bem, investigado como operador de um suposto esquema de rachadinha dentro do antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio, o ex-assessor Fabrício Queiroz pagou em dinheiro 64 mil reais pela cirurgia que fez em janeiro desse ano para a retirada de um câncer no intestino no Hospital Albert Einstein. Isso foi segundo a reportagem publicada pelo jornal Globo. O pagamento foi feito em 14 de fevereiro e a informação depois foi confirmada pelo Estado, que teve acesso à nota fiscal eletrônica emitida pelo hospital onde Queiroz se tratou. Como vocês sabem, Queiroz está sendo investigado por movimentações financeiras estranhas na conta. Então, a suspeita que fica é que ele usou um pagamento em dinheiro para dificultar, para impossibilitar basicamente, que se soubesse de onde esse dinheiro saiu e qual foi o caminho do dinheiro. Não é? É claro que isso a gente está especulando, a gente não tem certeza, mas é no mínimo estranho alguém pagar uma conta de hospital em dinheiro. Quando isso acontece, vem a imagem de gangsters e de pessoas que não podem usar o banco para pagar o dinheiro porque não tem como justificar a origem daquele dinheiro. Então, essa é a imagem que vem na nossa cabeça. Se isso é verdade ou não, a investigação vai ter que trazer as evidências, não é? A outra notícia que eu quero falar com vocês é sobre o Tribunal da Lava Jato, que bloqueou 2 bilhões do MDB e 800 milhões do PSB, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da TRF4, determinou bloqueio de valores e bens de acusados de ação de improbidade administrativa da Operação Lava Jato. A decisão alcança o MDB, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, os parlamentares Valdir Raupp, do MDB, Fernando Bezerra, do PSB, Eduardo da Fonte, do PP, e os espólios de Sérgio Guerra, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB. E as empreiteiras Queiroz Galvão e Vital Engenharia Ambiental. Vale dizer que esses escândalos de corrupção, quase sempre, vocês podem perceber, têm uma conexão com alguma empresa. E por que isso acontece? Essas empresas normalmente financiam os políticos e, depois de ter financiado os políticos, elas querem uma contraparte do Estado, em contratos, em facilidades, em obras superfaturadas e uma série de outros mecanismos para poder ganhar muito dinheiro. Então eles investem, às vezes, 10 milhões de reais, 5 milhões de reais na campanha de um político para depois ganhar 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Realmente, é difícil pensar em um retorno de investimento maior do que esse. Claro que é ilegal, não é? Na ação que tramita na Justiça Federal foram descritos 2 esquemas que desviaram verbas da Petrobras. Um envolvendo contratos vinculados à diretoria de abastecimento, especialmente contratos firmados com a consultoria Queiroz Galvão, já tinha falado das empresas, não é? Individualmente ou por intermédio de consórcios, e outro referente ao pagamento de propina no âmbito da CPI da Petrobras em 2009. O líder do governo do Senado, o Fernando Bezerra, que é um dos alvos do bloqueio de valores e bens acumulados por partidos, anunciado nesta sexta-feira pela Lava Jato, ele é relator da reforma administrativa e responsável, olha que ironia, por intermediar as decisões sobre o COAF e a Receita Federal. Ou seja, ele estava... literalmente a raposa cuidando das ovelhas, né? Porque ele estava intermediando das decisões sobre o COAF, sendo que o COAF é um dos órgãos que está ajudando a capturar esses casos de corrupção. Quer dizer, um negócio beira inacreditável. Bezerra teve um total de
258 milhões de reais bloqueados, né? Os bloqueios foram pedidos pelo Ministério Público Federal no âmbito de uma ação de improbidade administrativa ainda inconclusa que trata de desvio na Petrobras investigados pela Lava Jato, né? O tribunal pontuou a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por líderes de partidos e agentes públicos em prejuízo das contas públicas. E aí tem uma lista aqui dos políticos com bens bloqueados. O Fernando Bezerra, do PSB, teve 258 milhões, como eu já tinha dito. O Valdir Raup, do MDB, teve... Eu tô vendo certo? É 1 bilhão 894 milhões. É isso mesmo. O espólio do Sérgio Guerra... não, isso aqui não pode estar certo. Tem que estar errado isso aqui. Isso aqui deve ser 107 milhões, imagino. 107 milhões. Não é possível que seja 107 bilhões. Não é possível, né? E o Eduardo da Fonte, do PP, e Maria Cleia Santos de Oliveira e Pedro Rocha, 200 milhões esse, e Aldo Guedes Álvaro, né? E Queiroz Galvão. Gente, as investigações envolvendo essas pessoas estão seguindo. A gente tem que ficar muito atentos. Não podemos achar que elas não têm uma dimensão política, mas finalmente elas estão atingindo alguns políticos que tinham escapado, não é, das primeiras investigações. E esse, por um lado, é um bom sinal, porque nós estamos vendo caminhar as investigações em relação a pessoas que movimentaram verdadeiras fortunas, né? Nós estamos falando de 2 bilhões no total que foram bloqueados do MDB. Quer dizer, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Em geral se diz que a corrupção tem um fator moral, mas que o impacto nas contas públicas não é tão grande. Isso é verdade para algumas corrupções, mas esse tipo de corrupção envolvendo as estatais, olha, é difícil não dizer que tem um impacto muito grande nas contas públicas. O impacto é bastante significativo, sim. E pelo menos a gente está vendo a investigação caminhar. Mas não se enganem que ainda pode haver uso político dessas investigações. Felizmente, parece que elas estão deixando de ser focalizadas apenas em um partido, como foi no início, né? Mas devemos continuar acompanhando com cuidado. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante pra gente. E se você quiser, pode considerar se tornar um apoiador. Os apoiadores ajudam a selecionar temas aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo.